Muito bem, nós vamos agora apresentar a solução desse problema que a gente fez de forma manual, né? O problema do pórtico de 2 pavimentos, com a caracterização de laje diafragma, né? O shear building, usando um software de elementos finitos com análise dinâmica incluída, né? Que é o Midas Civil. Então nós vamos modelar esse pórtico, são 6 pilares, como nós estamos vendo aqui, né, 30 por 30. Vamos considerar o afastamento entre eixos de pilares de 4 metros e o afastamento aqui de 6 metros. Embora aqui na laje esteja cortado 6 metros para fora, vamos considerar a modulação 4 metros, né, entre pilares na direção longitudinal e 6 metros na direção transversal. Ok? Então, a tela inicial do Midas é essa aqui, de abertura, tem você pede para um novo projeto, né? Seria a inicialização de uma nova estrutura a ser lançada, e você pode começar fazendo as coordenadas, criando nós para essa estrutura, ou vamos dar logo um nome para ela aqui, né? Salvar como, por exemplo. E aí nós vamos colocar SB Shear Building, né? 2022, ok? Shear Building 2022. Então ele assumiu aqui o nome já, SB 2022. A gente pode começar criando os pontos nodais. Então aqui no comando Node Element, né? Criação de nós ou de elementos. Então vamos criar os nós nesse primeiro ponto, a criação de nó. Você pode dar coordenada. Primeiro nó na coordenada 000, seria a origem. Ele apresenta já um primeiro ponto nodal aqui. O segundo ponto nodal, que seria desse pilar aqui, teria coordenadas 4 e 0. Né? Então nós podemos vir para cá e marcar um segundo nó com 4,0,0. Ok? Apareceu o segundo nó lá. Né? A gente pode ter uma visão disso aqui apenas no plano. Depois podemos marcar o terceiro pilar, que vai estar na coordenada 800. Ok? E com isso nós ficamos com os 3 pilares aqui. Vamos fazer os 3 pilares agora do outro lado, né? Que seriam esses 3 pilares aqui, meramente copiando, né? Criando novos pontos. Podemos fazer agora aqui uma translação, né, copiando para uma distância y de 6 metros. Então seria 0, 6 e 0 aqui, o deslocamento, né? E aí vamos copiar. Aí você tem que selecionar os nós que você quer copiar, que seriam exatamente esses nós aí. Você pode selecionar aqui, você deseleciona, né? Pode selecionar por janela, né? Então pegou aqui os 3 nós, aplicou e devem ter aparecido novos nós. Vamos ver aqui, exatamente, os 6 nós da posição dos pilares. Tá? Agora, esses pontos estão no Z igual a 0. Vamos fazer agora os 2 pavimentos. Então, os 2 pavimentos, um vai estar a 4 metros e o outro a 8 metros. Então, a gente tem que criar um nível aqui com 4 metros, né? E um outro nível com 8 metros. Então, a gente pode fazer isso daqui também. Vamos botar na forma 3D agora aqui. Vamos copiar novamente agora com ΔZ, né? Vamos fazer 0,0,4, que é o DZ. E aí agora, facilitar, podemos colocar no plano novamente, vamos selecionar todos os nós e eles agora vão ter um DZ de 4 e nós vamos fazer isso quantas vezes? 2 vezes, porque são 2 níveis. E aí ele deve ter agora automaticamente gerado, né, os pontos. E aí podemos ver, foram criados esses nós aí, né?
E vamos imediatamente criar agora as nossas barras, tá? Vamos lá. Uma primeira informação a ser dada com relação a propriedades aqui, né, é o modo elasticidade do material. Então você entra aqui, adicionar, e vamos criar um material que nós vamos chamar o pilar de concreto, né, e as vigas de concreto também, C30, um concreto classe C30. Aqui você diz que é um material concreto, dados elásticos, o MIDAS permite que você use algumas normas que eles têm catalogadas aqui dentro para caracterizar o material. Mas nós não vamos considerar norma nenhuma, que inclusive eles não têm aqui a INBM 118. Bom, então aqui abre-se a janela para o material concreto, nós vamos colocar como modo de elasticidade 3 é a sétima, né? Que é o que tinha sido previsto também no nosso exemplo. Tá? Então nós vamos considerar peso próprio, porque a massa vai ser aplicada diretamente no pavimento. Então, ok, foi criado esse material. Depois nós vamos criar agora seções, tá? Para a nossa estrutura. Vamos criar seções do pilar. Então, no pilar nós podemos escolher aqui um tipo de entrada em que nós podemos fornecer os valores. Então, a gente coloca essa opção aqui, value. E aí você vai para a seção sólida retangular, que é o caso. Então, vamos criar o elemento pilar, criar, na verdade, a seção transversal do nosso pilar, né? Que é uma seção, pessoal, 30 por 30, né? Informações de 30 por 30, ok? Então, aqui ele calcula as propriedades geométricas dessa seção, por exemplo, o momento de inércia, né, em torno do seu eixo longitudinal, que é o IXX, o momento de inércia torção, os dois momentos de inércia flexão na direção Y e na direção Z. E aqui a gente deve desmarcar essa opção para ele fazer o cálculo da montagem das matrizes de rigidez sem levar em conta a deformação por torção, por cisalhamento, né? Então desmarca essa opção aqui. Então ele criou essa seção, a seção pilar, e vamos criar agora uma seção também para as nossas vigas, tá? Então a seção para as nossas vigas será também uma seção retangular. Então a gente nomeia ela aqui de viga e tem que vir aqui para o valor, né? Velho, que é a opção de você mesmo fornecer os valores. E aí vai para a seção retangular, cria aqui a seção viga e vamos imaginar originalmente umas vigas de 30 ou 20 por 60, vamos colocar assim, 20 BW de B por 60 de altura. Tá? E aí você pode mandar, ele calcularia aqui exatamente as inércias, né? Por exemplo, a gente teria aqui uma inércia em torno do eixo Y, 3,6 vezes 10 a menos 3, né? Que obviamente, pessoal, corresponde ao BH3 sobre 12 dessa seção, né? Seria 0,20 vezes 0,6 ao cubo, né? Vezes 12 divide, dá 0,036, ou seja, 3,6 vezes 10 a menos 3, como está calculado aqui. Acontece, né, que eu vou querer dar uma situação, ou criar uma situação de laje diafragma. O que é que eu vou fazer isso? Eu vou dar umas inércias muito elevadas, né, para essas vigas, para garantir o engastamento e a deslocabilidade dos nós que estão no mesmo nível de pavimento. Então, a gente vai criar, podemos nessa tabela aqui, colocar ou alterar os valores dos parâmetros, né, das seções. Por exemplo, a área eu vou colocar 10 metros quadrados e as inércias também eu vou alterar para 10.
e tanto inércia e flexão nos dois eixos da seção Y e Z. Né? E a inércia também, a inércia e a torção também é a mesma coisa. Com isso eu espero conseguir simular a situação de laje diafragma. Ok? Pronto, então os elementos foram fornecidos aqui, mas ninguém colocou eles aqui ainda, né, na nossa estrutura. Vamos colocar então os pilares. Então você vem aqui no novo elemento, você vai criar elemento agora, e aí você informa, né, você vai criar elemento do tipo C30, com material C30 e com a seção pilar. Ele já vem com o primeiro material e com a primeira seção que você indicou. E aqui você só vai marcar agora a posição. Então aqui vai do nó 1 ao nó 7 esse lance de pilar, né? Depois vem do nó 4 ao nó 10, um pilar. Depois do nó 5 ao nó 11, né? Outro pilar. Do nó 2 ao nó 8, do nó 6 ao nó 12 e do nó 3 ao nó 9. Né? 6 pilares. Agora vamos fazer os lances seguintes, né? Então estamos aqui no primeiro pavimento. Então, vamos fazer os lances seguintes. Daqui vem para cá. Esse aqui vem para o 17. Esse aqui vai para o nó 13. Esse aqui vai para o nó 14. Esse aqui vai para o nó 18. E esse aqui vai para o nó 15. Então, os 3 lances de pilares. Vamos construir as vigas agora. Então, quero colocar as vigas. O material continua sendo C30, tá? E aí eu vou fazer as ligações. Do 12 para o 9, do 11 para o 8, do 10 para o 7, e agora no sentido do eixo X, do 10 para o 11, do 11 para o 12, né? Fechando aqui então o nível do primeiro pavimento, tá? Vamos fechar agora aqui o nosso segundo pavimento. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, né? Então estou exatamente, e vamos colocar essa viga central aqui também. Pronto, então toda a nossa estrutura está devidamente, né, equacionada aí em termos de barra, ok? Vamos fazer então aqui agora somente salvar a estrutura, essa informação, para que o sistema possa armazenar, né? Pronto, save. Então temos aqui a nossa estrutura com os seus nós definidos, ele automaticamente numerou, né? E também, se eu quiser ver a numeração de barras, também eu posso acionar aqui, né? E a gente vê imediatamente essa numeração aí. Ok? Bom, agora vamos colocar as vinculações, tá? As vinculações vão ser colocadas aqui na opção Boundary, né? Que é o contorno, né? A situação de contorno, que seria as vinculações aqui. Então, são apoios rígidos, são apoios que você vai definir os graus de liberdade que serão impedidos. Você vai impedir, então, os graus de liberdade de translação e os graus de liberdade de rotação desses nós que vão estar aqui, ó, na base dos pilares, né? Esse nó aqui, vou botar aqui na numeração nodal, seria o nó 4, o nó 5, o nó 6, certo? O nó 3, o nó 2, o nó 1. Então, todos esses 6 apoios, né, da base dos pilares. Com isso a minha estrutura está efetivamente definida, tá?
Se eu quiser, eu posso colocar para que as vigas fiquem aqui todas no mesmo nível. Eu posso tentar fazer isso aqui nesse modo aqui, tipo de estrutura, né? Alinhar pelo topo. Isso, pronto. Aí ele fica mais, né? De forma mais... Apenas a questão só de visibilidade. Ok? Então, salvo aqui a estrutura. Bom, para a gente fazer a extração modal, nós vamos colocar as massas. E aí as massas a gente tem que ver, né? Quanto que a gente achou. A gente achou para o primeiro pavimento 31.680 quilos. O Midas ele vai pedir massas concentradas. A unidade que ele vai pedir é em kN dividido pela aceleração da gravidade, a unidade que ele vai dar. Então é como se a gente pegasse esse peso em kN, considerando, né, que eu tenho aqui 31.680, eu vou dividir por 1000, ficaria 31.680, tá? O que ele quer é que quando eu multiplicar pela aceleração da gravidade, eu tenha o peso em kN, tá? Então, se o peso dele aqui vamos lá, 31.680, a aceleração da gravidade é 10, e se eu dividir por 1000, eu divido por 1000 e divido por 10 novamente, é dividido pela aceleração da gravidade. Está em kN dividido pela gravidade. Então, na verdade, nas unidades do Midas vai ser 31.68. É como se pegasse esse valor dividido por 1000. Só que essa massa é a massa do pavimento todo, né, do primeiro pavimento. O que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer concentrar essa massa nos nós do pavimento, são esses 6 nós. Então eu vou dividir esse resultado aqui, pessoal, por 6. Então a massa em cada nozinho desse aqui seria 5,28 kN dividido pela aceleração da gravidade. Seria essa unidade a central. Então é 5,28. Então o Midas ele tem uma opção, né, de você entrar aqui no load, né? Você pode entrar com massas concentradas, que é exatamente aqui, ó, nodal massas nodais aqui, ó, aplicadas nos nós, né? É isso que nós vamos fazer. Então nós vamos dizer que eu tenho uma massa que vai gerar inércia, ó, que aparece a unidade, kN pela aceleração da gravidade. Então nós vamos, em massa de inércia a translação, quanto que deu a continha aqui? 5, alguma coisa, né? Vamos ver aqui. 5,28. Então vamos adotar 5,28, tá? Tanto na direção x, inércia na direção x, massa na direção y, né? 5,28, como também 5,28 na direção z. E aí a gente marca esses pontos, aplica esses pontos essas massas no nó 9, no nó 10, no nó 7, no nó 8, no nó 11, no nó 12, tá? Selecionar ele aqui, né? Talvez a gente possa até tirar aqui, pronto, ficar mais visível agora só o arame, né? Modelo em arame. E aplica aqui também no nó 9. Então são 6 nós referentes ao primeiro pavimento. Vamos ter essas massas aplicadas. Agora no segundo pavimento, a gente tem que pegar aqui a massa que foi 27.120 kg, dividindo por 1000, vai dar 27.120. 27.120. Mas aí divide por 6, são 6 nós, 4,52. Então agora a gente vai aplicar 4,52 na direção x, 4,52 massa
gerando inércia na direção Y e também de novo quadro 52, gerando força de inércia na direção vertical. E aí a gente aplica onde agora? Nos nós do segundo pavimento. Aí sim, a massa um pouco menor. E aqui tem que selecionar, né, o nó e aplicar. Pronto. Então agora eu coloquei as massas na minha estrutura. Ok? View Close. E agora vamos salvar, né, para guardar bem esse resultado. E vamos pedir uma primeira análise, que seria a análise de extração modal. Então a gente vem aqui no análise e escolhe aqui, ó, essa opção Eigenvalue, que é alto valor. E aí você vem, ela já vem com default, que é o Eigenvalue, a opção pelo procedimento numérico de autovetores, usando a formulação de Lanczos. Podia ser interação por subespaço. Vamos manter o modelo numérico default do Midas, que é o Lanczos. Tá? Existem, ao invés de achar os autovetores, podem achar vetores de Ritz, que são aproximações também dos autovetores. E essas outras opções aqui são opções de alternativas, né, de métodos numéricos diferentes, né, naturalmente com esses aqui são mais lentos e esse aqui, o Ritz, é mais rápido, né, o acesso aos módulos de vibração, tá? Mas com menos precisão do que esses outros aqui. Aqui você escolhe quantas frequências você quer. Você vai querer, vamos dizer aqui, eu vou pedir 6 módulos de vibração dessa estrutura. Tá? E você então conclui aqui. Tá? E agora você vai pedir análise, vai mandar fazer a análise. Você incluiu aqui, né, essa sua árvore aqui de trabalho, em que mostra tudo que você já entrou, já informou da estrutura. E você está informando que agora, em termos de análise, você está pedindo para ele fazer uma análise de extração de alto valor e alto vetor. E aqui nessa aba de análise, você manda fazer a análise, perform análise. Né? Então ele vai fazer agora para a gente a análise, que vai extrair, né, a resposta ou os modos de vibração aí do problema. E aí, para ver esses modos, você vai para resultados, né, e pede aqui, ó, para ver os modos de vibração. Tá? Pode colocar a estrutura novamente aqui, se quiser pode até tirar os nós aqui para ficar ela mais limpa, né? E aí vamos ver os modos de vibração. E aqui você pode ver várias coisas, né? Pode ver a própria forma modal, forma animada, né? Então aqui você escolhe o modo que você quer ver, o modo animado, e ver também algumas informações. Eu vou pedir para ele escrever as informações aqui, que deve ser a frequência, talvez, e o período, né? Vamos lá, pedir então uma animação, que você abre uma tela para, vamos dizer assim, personalizar. Você quer o ciclo completo, né, do movimento. Aqui você pode escolher rapidez, né, do filmezinho que você vai gerar, etc. Quantos pictures, né, por segundo, frames, como a gente chama. Bom, então podemos aplicar aqui já para esse primeiro módulo aqui. Aqui também a gente pode mexer um pouco na escala do deslocamento que ele vai apresentar, tá um pouco maior. E aqui você vem, está perguntando, ele vai começar a gravar o filme, você aperta aqui no gravador. E aí ele vai mostrar esse primeiro modo de vibração aí, ó. E tem uma frequência de 2,77 Hz. Que é justamente aquele primeiro modo, né, que a gente já tinha visto. Pode ser nessa direção, pode ser o segundo modo, provavelmente vai ser flexão na outra direção. Nessa aqui, 2,77 Hz.
quanto que a gente tinha encontrado, né, na extração modal aqui, ó. Primeiro, frequência 10.786. Então está realmente bem próximo aqui, né, do que a gente tinha encontrado lá no primeiro modo. O segundo modo, pessoal, deve ser idêntico, né, ao primeiro modo na direção Y, sendo que agora na direção X. É isso. Se quiser, a gente pode ampliar isso aqui para ficar um pouquinho maior também aqui. Essas amplitudes, caracterizando melhor aqui o modo. É o suficiente. Pronto. Então esse é o segundo modo de vibração, que corresponde ao nosso primeiro modo, também a mesma frequência, 2,77 Hz, indicando que de fato há um efeito diafragma, né, nessa estrutura aí, pela rigidez que a gente colocou para as vigas, né? Ok? Vamos para o terceiro modo, que aí deve aparecer o que a gente achou como segundo modo, né, na nossa análise. Não, apareceu um modo que não é o segundo modo, né, um modo de torção aqui do sistema. Tá? Esse terceiro modo não é o nosso modo. Eu não sei se a inércia da viga está. Não, mas deve estar. Então, esse terceiro modo apareceu assim, ó, torção nos pilares. O quarto modo seria, espero que seja agora sim apareceu o nosso segundo modo de flexão, né, que a gente tinha visto na solução manual usando a planilha VGL. É esse caso aí, ó. A frequência deu 7,04 Hz e o que a gente tinha encontrado 7,07 Hz, né? Aqui na solução manual usando a planilha VGL. Ok? Então, esse modo de vibração aí. Ok? O quarto modo. O quinto modo, muito provavelmente, deixa eu ver como seria, é o modo na direção X, né? Segundo modo, então é exatamente aquele modo, né, em que eu tenho os pavimentos se movimentando de forma defasada, né? Enquanto está com um deslocamento positivo, o outro está negativo. Essas são as situações aí do segundo e quinto modo. E são os dois modos que a gente conseguiu extrair, né? Então, na verdade, os dois modos que a gente conseguiu extrair seriam, no caso aqui, o segundo e o quinto modo. Né? O segundo modo a gente viu é esse aqui. Então, tanto o primeiro como o segundo pavimento se deslocam com o mesmo sinal, né? Positivo e positivo. E não inverte, como acontece aqui no quinto modo. Tá? Então, o modelo conseguiu esse artifício, né, de enrijecer as vigas, e a gente conseguiu reproduzir bem próximo, né, a situação realmente do problema com a diafragma. Ok? Se a gente quiser, pessoal, melhorar um pouco mais essa representação, a gente pode dividir a estrutura aqui em mais pontos e com isso ter umas elásticas, né, desse movimento melhorado. Tá? Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, e aqui no comando node e pedir para dividir os elementos. Então você vai dividir, vamos dividir todos em 5 partes, por exemplo, você vai ficar com mais pontos nodais, mas em compensação você vai ter maior riqueza aqui, né, de solução, né, de enxergar a elástica. Então selecionei todos os elementos, vamos dividir em 5 partes cada um. E aí ele recalculou, né, a solução, novos nós que apareceram aí, tranquilamente. E aí a gente vai pedir para ele refazer a análise. A textura foi
né? Mudou a discretização. E aí ele vai refazer. Naturalmente os módulos não vão se alterar, apenas a forma, né, da deformação vai ficar mais rica, né, a representação. Então ele já processou, vamos ver aqui agora os resultados. Os modos agora, vibração dos modos. Vamos ver o modo 2, né, que é o que interessa para a gente aqui. Vamos mostrar a legenda que aparece ali e a animação. Também com o ciclo todo, acho que aqui está tudo ok. E aqui a nossa amplitude, vamos colocar aqui 3, a escala, né? E aí vamos mostrar agora. Então a gente vai perceber agora aqui, né, nesse primeiro modo, mais a coluna realmente sofrendo flexão aqui, né? Entre a fundação, né, e o primeiro pavimento. Bem mais solicitada. Né? Agora vamos passar lá para aquele nosso quinto modo. Então agora vai haver uma flexão também boa no trecho de pilar, né, entre o segundo pavimento e o primeiro pavimento, como a gente está vendo. Como a gente colocou mais pontos, a gente consegue ver uma ideia melhor da elástica, né, que está se formando aí. Ok? Bom, então com isso a gente vai encerrar esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer a aplicação nesse modelinho aqui da ação harmônica, né, que também foi analisada na nossa planilha VGL.